Brasil, tudo bom contigo? Seja bem-vindo a mais um programa aqui do Indie na Web. Hoje estaremos aqui para falar a respeito do plano perfeito de Deus para as nossas vidas. E desde já eu quero pedir para que você deixe aqui o seu like, que ajuda muito na gente aqui, tanto para a gente poder ser impulsionado para novas pessoas. Se inscreva no canal, curte aqui, comenta bonitinho e compartilhe com as pessoas para eles conhecerem mais da palavra também. E agora vamos lá, né, minha gente? Nós sabemos, quando começamos a falar a respeito de plano perfeito, lembramos de um versículo que eu acho que é base para todo mundo, ou para muita gente pelo menos, que é João 3,16, que fala exatamente sobre isso, sobre o plano de Deus, né, que entregou seu filho e tal. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênico para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, a gente automaticamente sabe, Deus enviou por amor. Mas por amor a quem? A toda a humanidade. A gente merecia? Não. Isso é meio óbvio. A gente não merecia. Isso vem desde o princípio, séculos e séculos e séculos e séculos atrás. Mas ainda assim ele fez. E às vezes a gente escuta várias expressões, né, como o Cordeiro Vivo que desceu dos céus, e a gente fala, mas a gente nem sabe qual que é o real sentido. E é exatamente por causa disso que eu vim aqui hoje falar um pouquinho pra vocês. Se a gente voltar lá no princípio da Bíblia, tá? Em Gênesis ainda, a gente vai entender que esse quesito do cordeiro aqui, ele tá ligado exatamente no primeiro livro da Bíblia. Desde a criação lá do homem, tá? Da mulher, teve lá a criação do mundo e tudo bonitinho e tal. Houve o primeiro pecado, né? Quando Eva ela é tentada pela serpente, e aí ela cai, ela come o fruto, Adão igualmente, ele come o fruto também, os dois pecam, eles percebem, né, que estão nus, e aí começa a vir aquela vergonha, começa a vir o temor, começa a vir tudo aquilo que antes eles não sentiam. Por quê? Porque até então, o Éden foi criado para ser um lugar perfeito, um lugar que não tem defeito, todo mundo que tá lá é 100% santo, 100% sem maldade, 100% sem nada, entendeu? É puro, puríssimo. Deus, ele vinha, conversava com Adão ali toda tarde, tudo bonitinho, tava próximo deles, eles tinham uma comunhão com Deus. Mas o inimigo, né, que ele vem aqui tentar a cada um de nós, exatamente por aquilo que nos chama a atenção, fez com que naquele momento, né, exatamente usando da liberdade que eles tinham, de poder fazer o que eles queriam, para poder chamar a atenção de Eva, que era mais fraca naquele momento, para a partir disso chamar Adão para que o que ele também era mais fraco. E aí, uma vez que eles comam o fruto, que eles façam tudo aquilo, eles conhecem então e têm o primeiro contato com o pecado. E onde eles começam a sentir vergonha, começam a sentir um certo desprezo, uma certa revolta sobre algo. Eles se escondem de Deus, é nesse momento que começa o remorso, começa tudo, a ponto de se esconder, pegar ali folha de oliveira, se cobrir e tal. Deus, ele veio, né? E eles estavam lá escondidos e Deus sabia o que eles tinham feito, mas queria ouvir da boca deles o que eles fizeram. Adão, ele já acusa Eva já acusa a serpente, fica naquele balaio de gato, fica aquele negócio todo. E no fim, a responsabilidade era de todo mundo. E dito isso, algo teve que ser feito para ser purificado. Uma consequência houve para esse ato. Cada um teve que pagar por uma coisa. Por exemplo, a serpente parou de ter patas, né? Não tem mais pata, agora ela rasteja. Hoje ela é para ser pisoteada pelas pessoas. Hoje é um bicho peçonhento que ninguém quer conta. A mulher não era para ter tanta dor como tem hoje. Hoje já tem as dores. Hoje ela é submissa exatamente por conta disso e muitas outras coisas. O homem já trabalha mais árduo do que deveria. Exatamente por isso também tem que trazer sustento e tudo mais. Sendo que Deus, ele tinha provido tudo isso de uma forma perfeita para que não precisasse de tudo isso. E aí você pode se perguntar, mas por que era necessário? Por que isso foi necessário? Se era tão simples só não ter aquele fruto, só não ter aquela árvore, por que era necessário? Porque se não tivesse, você poderia hoje dizer que você é obrigado a servir a um Deus. Você poderia dizer hoje que você é obrigado a acreditar em algo. E foi exatamente para que você não pudesse dizer isso que aquela árvore se encontrava lá. Para você saber que desde o princípio o livre-arbítrio já estava aqui. A livre agência já estava aqui. Você escolhe o que você quer. Óbvio que Deus quer que nós seguimos aquilo que Ele projetou para cada um de nós. Mas imagine, se a gente fizesse tudo aquilo que Deus manda, a gente automaticamente ia dizer que a gente está sendo mandado, literalmente, o pau mandado aqui na terra. E é exatamente por isso que você pode fazer o que você quer, entendeu? A diferença é, tudo me é lícito,
porém, nem tudo me convém fazer. E por quê esse nem tudo me convém fazer? Porque exatamente aquilo que Deus não quer que você faça é o que vai ser algo ruim para você. É algo que vai te prejudicar de alguma forma. E é por isso que Ele não quer que você faça. Às vezes a gente olha e diz, mas eu tô me privando disso. Mas eu vou ficar escravo da palavra agora. Na verdade não, você tá com a liberdade. Hoje a gente vê tantas e tantas pessoas que são escravos de vários vícios, que estão perdidas lá fora, literalmente já perderam até casa, família, perderam tudo, exatamente por causa de droga, prostituição e muitas outras coisas. E elas achavam que tinha liberdade, mas na verdade elas estavam escravizadas em uma vida onde só as levou para o fundo do poço. E não é isso que Deus quer para você. Ele quer literalmente que você tenha vida e vida com abundância. A partir daí também é onde começa a primeira morte, que é a morte espiritual. A única coisa que nos separa, que agora não é da física para a espiritual, é que dentro dessa, enquanto você tiver vida, ainda dá para você reverter. Você pode até se afastar de Deus, mas a todo momento Ele vai fazer com que algo te traga de volta para a presença dEle. Porém, você também tem que permitir essa ação na sua vida, entendeu? Mas a todo instante, Ele vai estar ali de braços abertos e projetando tudo para que você possa voltar para os seus caminhos novamente. Por quê? Porque Deus, Ele não quer que você se perca. O inferno, ele não foi preparado para pessoas. O inferno, ele não foi preparado para várias pessoas que morreram aí porque eram assaltantes, porque eram estupradores, porque eram tudo isso. Não. Deus, Ele deu a escolha para as pessoas poderem mudar de vida, mas infelizmente elas não quiseram. E é por isso que hoje são ditas como condenadas. Mas esse não era o plano de Deus. O plano dele era que todos nós pudéssemos estar na glória no grande dia, louvando e exaltando o seu santo nome. Porém, como eu já disse, se isso fosse algo obrigatório, talvez a gente não seguisse como se deveria, a gente não amasse pelo que Ele é. A gente iria ter temor a Deus, que é algo totalmente diferente. E o intuito não é ter temor, é literalmente você amar a presença do Altíssimo. E aí também entra uma outra coisa, né? Eu coloquei aqui, tem também agora a respeito da morte carnal. A morte carnal é literalmente quando a gente morre e aí agora, meu bem, acabou esse script, entendeu? O que você escolheu, o que você não escolheu também, acabou, não tem mais conversação, entendeu? É isso, já foi, o nosso plano de vida acabou e ponto final. Mas enquanto você está aqui, eu peço somente que você ao menos repense os seus atos, que você reveja aquilo que você faz hoje em dia. Será que realmente é do agrado de Deus? Será que realmente edifica? Será que realmente é bom mesmo para você? Ou é bom somente para a carne? Porque a carne, ela se inclina para o pecado, ela se inclina para coisas ruins. Mas o Espírito é aquele que nos aproxima de Deus e que nos traz coisas boas. Então, no próximo bloco nós falaremos um pouco mais a respeito disso. Prefeitura de Feira é o governo da gente. Maior centro educacional do interior da Bahia, mais uma grande obra da Prefeitura de Feira. A primeira etapa foi entregue, incluindo o Centro Integrado de Referência em Educação Inclusiva, uma escola especial para crianças especiais. No centro educacional, a Prefeitura também entregou o ginásio, agora totalmente adaptado para os nossos paratletas. Inclusão, quando tem obra grande assim em Feira, é trabalho da Prefeitura. É o governo da gente. Foi lançada a licitação da construção da nova Escola Cívico-Militar de Jaíba e aproveitamos para fazer a entrega de novos kits escolares e uniforme para os estudantes da Rede Municipal de Educação. Hoje é uma data importante, a gente fica feliz com o empenho da Prefeitura e da Secretaria de Educação para colocar em prática o edital da construção da nova escola. Isso vai ser muito útil para a Jaíba e muito útil também para os nossos alunos que estão ansiosos por um prédio novo. Para mim é de suma importância, até porque hoje nós estamos com uma infraestrutura de uma escola um pouco antiga e hoje a licitação ela veio trazer realmente uma esperança e algo que realmente concretiza toda a implantação do programa das escolas cívico-militares aqui. Estamos passando por um momento de certificação e a chegada dessa entrega dos uniformes e também da licitação da construção da nova unidade nos traz uma grande esperança para a Feira de Santana. É de suma importância porque a partir do momento que a família e que os alunos veem um projeto belíssimo como esse, a confiança ajuda e influencia também na aprendizagem dos meninos, porque a autoestima é fundamental para que eles possam ter vontade de estar e vontade de aprender. Então é muito importante. Onde habitou o pecado, superabundou a graça.
E aqui no verso de João mesmo, 3:17, diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se a gente for analisar a trajetória de Jesus aqui na Terra, a gente vai ver que todo mundo que se aproximou de Cristo, ele apontava o defeito daquela pessoa. E ainda assim ela seguia. Por quê? Porque uma mudança de vida era confrontada pela própria pessoa que se envergonhava pelo que ela fazia. E a partir disso, ela começava a andar segundo os preceitos de Jesus. Ou seja, havia transformação. Jesus, ele quer que todos nós nos aproximemos dele. Mas o pecado, ele não é amaciado por Cristo, ele não é amaciado por Deus. Deus, ele ama o pecador. Sim, claro, mas ele abomina o seu pecado. Você pode ser quem for. O pecado pode ser no grau que for, de médio, pequeno, grande, minúsculo. Deus, ele não está satisfeito, ele não está feliz com isso que você está fazendo. Então, comece a rever esses pontinhos, porque às vezes você pode estar falando: eu estou orando, mas eu não tenho resposta. Eu estou buscando, mas eu não tenho a melhoria. Minha vida está meio bagunçada. É exatamente por causa dessas coisas que sua vida talvez não esteja indo para frente. Então, quando você colocar no eixo novamente, quando você se aproximar novamente da palavra, se aproximar novamente de Deus, é aí que tudo vai se alinhar. E é aí que você vai perceber que realmente você não estava tão próximo quanto você achava, mas que agora, a presença de Deus estando no meio, tudo vai fluir na sua vida. Além disso, quando a gente fala, a respeito de Deus, desse Deus que mandou o Filho dele para cá, porque todos nós éramos pecadores, porque muitas pessoas eram maus e não sei o quê, algumas pessoas até taxam Deus como ruim, tanto por punir as pessoas, quanto por entregar o seu próprio filho. E aí tem até uma história que um teólogo falou uma vez em uma apresentação, que é a seguinte: imagine um rei. Esse rei, ele tá cuidando do reinado, e aí tá tendo assaltos, tá tendo roubos, e ele chega e fala assim: a partir de hoje, quem roubar, quem for pego assaltando, quem for pego fazendo qualquer uma dessas coisas, qualquer coisa de ruim, vai ser morto e vai ter os seus 2 olhos furados antes disso. E aí, as pessoas pararam. Todo mundo. Ninguém mais da cidade roubava, ninguém mais fazia furto, ninguém mais fazia nada. Tava tudo intacto, tudo maravilhoso, tudo fluindo muito bem. Até que um dia, tempos e tempos e tempos depois, as pessoas que trabalhavam pro rei chegam pro rei e falam: rei, corre aqui, vem cá. Houve uma quebra na sua regra, na sua lei. E a pessoa que quebrou essa regra, o senhor está ciente, de qual foi a punição. Vai ter que ter os 2 olhos furados, vai ter que morrer. E o rei falou assim: qual o problema? Cumpra a pena? A pessoa vira para ele e fala: não, exatamente por causa disso. É porque a pessoa que quebrou a sua regra é o seu filho. E aí, hoje, se a gente for olhar, eu não sou mãe, mas tem muitas pessoas que estão assistindo nesse momento que são. O câmera que é, a pessoa que está aqui na produção, aqui por trás também é. E eu queria que vocês meditassem, tanto vocês aqui agora, quanto a galera que está em casa. O que você ia fazer? Você ia entregar o seu filho? Não. Cumpra a lei. Não pode furar os olhos dele e mate lá. Você ia querer entregar o seu filho? Pare agora, só um minutinho agora e medite. Ninguém ia querer fazer isso. E aí alguns podem até dizer: mas se eu fosse rei eu não ia colocar uma pena tão pesada dessa, Não, gente. Vocês tinham que ser firmes. E uma vez que você falha, a palavra do rei é certa, ela não pode voltar atrás. A palavra de Deus, ela também é certa. E ela não pode voltar atrás. Lembra que eu falei que lá desde o princípio, quando houve o primeiro pecado, desde aquele momento houve uma mancha na nossa humanidade? Um cordeiro, ele teve que morrer. Um cordeiro, ele teve que morrer e ser sacrificado para que pudesse tirar a pele, para que Adão e Eva viessem se cobrir. E aí agora eles foram expulsos do paraíso para poder trabalhar lá fora, entendeu? E se manter lá fora. Eles tiveram que fazer a vida deles. E a partir desse momento, já tinha ali a mancha, já tinha a mancha do pecado para toda a humanidade. E foi naquele mesmo instante ali que ficou sagrado e ficou marcado que outro sacrifício teria que ser feito para que isso fosse revertido, para que isso fosse restituído. E é aí que Jesus entra. Jesus, ele teve que vir, porque não tinha ninguém aqui na terra que pudesse fazer o que Jesus fez. Não tinha ninguém com tamanho santidade, não tinha ninguém com tamanho potencial, não tinha ninguém que fosse suportar. Jesus, ele veio como carne, ele sentiu tudo. Ele ouvia as mesmas coisas que a gente, ele caminhava da mesma forma, ele enxergava tudo que a gente enxergava, mas ele tinha a sua mente virada para o Espírito Santo. Ele tinha os seus olhos voltados para Deus. E é por causa disso que ele pôde cumprir esse plano perfeito. Ele veio
e é aí que tem a expressão, o Cordeiro que desceu dos céus. Ele veio como homem, viveu tudo aqui, sofreu tudo por cada um de nós. Ele pegou todas as suas dores, todas as suas feridas e sacrificou lá na cruz do Calvário. Uma cruz que nem era para ele. Naquele tempo, se você for olhar, era para Pilatos, na verdade. Muitos cristãos morreram na cruz, né? Na verdade, muitas pessoas morreram de morte de cruz. Mas aquela em específico foi totalmente diferente. Era para outra pessoa, a pessoa era bem maior, teve que ter os ombros bem esticados. Tanto que várias coisas foram deslocadas, foram distorcidos, vários amarros para poder não despencar de lá de cima e tudo mais. Exatamente por causa disso. Foi uma das mortes de cruz mais sofridas que se tiveram na história. Ele veio, enfrentou tudo aquilo para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui com a nossa liberdade, podendo escolher o que nós queremos. E a única coisa que ele pede em troca de cada um de nós é a fidelidade e amor à sua palavra. Então, o que eu quero deixar claro para você aqui é que o mesmo Deus que fez o mundo, o mesmo Deus que restituiu a sua chance de poder ver a glória, o mesmo Deus que entregou o Filho dele para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse estar aqui agora, vivendo a sua vida, aquele mesmo Deus é o Deus de ontem e vai ser o Deus de eternamente, que vai fazer tudo para poder te salvar, que vai fazer com que céus se movam, com que montanhas se abalem, para que bênçãos venham chegar até você, para que você possa ter uma vida próspera, uma vida formidável, segundo aquilo que Deus planeja para cada um de nós. Deus, Ele te ama, Ele te quer bem, Ele quer que você se aproxime dos seus caminhos, Ele quer que você viva o plano que Ele traçou para você. E para você começar a seguir esse plano exatamente como Ele projetou, basta somente que você se volte para Ele. Talvez você está assistindo esse vídeo nesse momento, você é uma pessoa que nesse momento se encontra um pouco afastado da igreja, talvez você está um pouco desacreditado por alguma coisa. E o que eu quero deixar para você é isso. Somente deixe Deus falar ao seu coração, deixe Ele ministrar o seu coração nesse momento. Faça com que tudo aquilo que você ouviu outrora de negativo, de pessoas que estavam ali para taxar o evangelho, para te condenar, esquece tudo isso. Foque somente na palavra. Deus, Ele quer cuidar de você. Ele está aqui para tratar da sua vida. Se permita ser tratado, se permita ser usado pelo Espírito Santo, porque através de você, muitas almas ainda vão se render à presença do Senhor. Então é isso, Brasil. Até o próximo programa.